1 da madrugada, 9 horas da manhã do dia seguinte e por aí vai. Nós temos diversos assuntos importantíssimos a serem discutidos no Hora H, edição desta segunda-feira, já iniciando o mês de junho, já estamos no dia 3 de junho, quer dizer, o primeiro semestre já foi de embrulho e daqui para frente só quero fazer essa observação. Situação econômica financeira da prefeitura deve recrudescer, ficar ainda mais difícil do que está neste momento. Os senhores vão acompanhar todas as informações em entrevistas que serão exibidas dentro do nosso Hora H. Eu recebi uma carta, carta essa, por sinal, que é um resumo daquilo que muito provavelmente deverá ser levado em breve para um boletim de ocorrência de pessoas que estão muito preocupadas com o que anda acontecendo no estacionamento do Marília Shopping. Furtos de dentro de veículos. Além disso, teve um episódio que me chamou muito a atenção. Uma moça relata uma situação ocorrida com ela, de uma motocicleta dela, uma Honda Bis 125 Plus, que teria desaparecido. Aí ela foi falar com os seguranças, depois de muito apelo, de desespero, de telefonemas, acabaram por encontrar, entre aspas, a tal da motocicleta da moça, e ficou um clima assim muito ruim, muito difícil. Eu acho que chegou o momento da administração do Marília Shopping, que é enorme e que traz pessoas de todas as cidades da região aqui para Marília, para fazerem compras aqui. Chegou o momento da administração se manifestar a respeito do assunto. Eu tenho aqui esta carta que vai apoiar um boletim de ocorrência. Tenho já manifestações até de lojistas que andam preocupados com o que vem acontecendo. Na verdade, o que tem que fazer é só melhorar a questão da segurança lá no estacionamento. Me parece que esse seria o problema maior e a questão a resolver não seria nada assim tão absurdo, né? Mas começo a receber esse tipo de manifestação. Depois a gente vai voltar nesse assunto, não na edição de hoje, mas provavelmente eu terei até entrevistas a respeito dessa questão. Ainda dentro do Flash, rapidamente, Marília venceu o dia do desafio na última quarta-feira, dia 29 de maio. Marília venceu a cidade de Arica, no Chile. 41% da nossa população se mobilizaram com atividades físicas, exercícios, por ao menos 15 minutos, enquanto que a cidade chilena teve apenas 21%, 20% menos do que Marília. O resultado final foi divulgado pelo SESC, que coordena essas disputas na América do Sul. Na verdade, não tem nada de competição. O que existe de fato e o que é importante a gente frisar é o apelo que se faz, é a divulgação que se faz em relação à necessidade de se exercitar, de praticar exercícios físicos para ter uma vida mais saudável. Questão da Dori, rapidinho, antes de mergulharmos nos temas preparados para hoje, nesta edição do Hora H. Questão da Dori. A audiência de conciliação realizada lá no Ministério Público do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, que responde pela nossa região, na semana passada acabou não tendo nenhuma decisão específica, não houve ainda um entendimento entre a empresa Dori Alimentos e os funcionários que estão reivindicando o pagamento da PLR, que é a participação nos lucros e resultados referente a 2012. A empresa entende que não deve porque as metas não foram alcançadas. O sindicato que representa os trabalhadores entende que foi sim alcançado aquilo que se estabeleceu como meta e por isso é devido o pagamento da PLR. Bom, enfim, já teve uma antecipação de R$400 da PLR de 2013 a ser deduzido daquilo que virá a ser pago até janeiro de 2014. Bom, ficou da seguinte maneira: vai acontecer uma outra audiência no dia 4 de junho, hoje nós estamos no dia 3, amanhã, portanto, outra audiência. Até amanhã não tem greve, até amanhã também a firma ela não se posiciona de outra forma, aguarda o julgamento da greve no Tribunal Regional do Trabalho lá de Campinas. Amanhã vai todo mundo para lá novamente para tentar um entendimento, um acordo. Vamos ver se de repente pinta aí alguma proposta por parte da Dori. Até o momento que eu saiba, eu falei com o Sérgio Gião antes que ele viajasse, ele é diretor de RH e também é diretor jurídico da Dori, e ele havia me dito, ele viajou, mas ele havia me dito
até antes de viajar, que a Dori não arredava pé dessa situação. Ela é pela ilegalidade e abusividade da greve. Eu torço aí para um final feliz para os trabalhadores, afinal de contas, a PLR compõe um dinheiro a mais para a categoria. Eram essas as observações que eu queria fazer no flash, na abertura do nosso programa. Para a gente já começar aqui, eu vou ter entrevistados no estúdio hoje, assuntos importantíssimos para serem discutidos e que certamente farão deste programa aqui um programa, com certeza, não diria histórico, mas um programa para marcar a posição. A gente vem já já com o Hora H para você. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 3 de junho, dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Tem que cuidar enquanto é pequenininho, depois que cresce, balofa, é difícil voltar, hein? Em 1822, nessa data, Dom Pedro I recusava a fidelidade à Constituição Portuguesa e convocava a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. Estão faltando 211 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 112 do Hora H pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E veja agora quais são os destaques principais desta edição do Hora H. Servidores. Juiz abre prazo para sindicato justificar pedido de assistência judiciária e não decide nada sobre mandado de segurança. Categoria continua sem definição sobre reajuste salarial. E projeto do prefeito já está na Câmara propondo o INPC em 3 parcelas. A categoria já rejeitou isso, mas o prefeito mandou para a Câmara. Contas públicas. Situação financeira da prefeitura é de falência, conclui vereador. Secretário da Fazenda confirma déficit mensal de 10 milhões de reais, diz que dificuldades vão aumentar no segundo semestre e que até os salários dos servidores ficarão comprometidos. Ônibus. Por meio de decreto e em caráter emergencial, o prefeito mantém serviço de transporte coletivo com empresas Grande Marília e Sorriso de Marília. Circular diz que a medida é ilegal e que afronta a decisão judicial. Uma ação popular que pede a nulidade das licitações e a responsabilização do atual e dos 2 ex-prefeitos está na justiça. A sentença pode sair nessa segunda-feira. Segurança. Depois de 30 anos e de dezenas de mortes, o DENIT lança obras de duplicação do trecho urbano da BR-153. O local terá 3 rotatórias e melhorias ao custo de 10 milhões de reais. Aqui no estúdio nós vamos receber inicialmente o ainda diretor executivo do DAIM, Francisco Manuel Giacha. Já está conosco aqui no estúdio. Vai contar por que é que ele deixou a diretoria executiva do DAIM, está deixando, hoje acho que é o último dia dele lá. E o que aconteceu de fato? A conversa vai ser franca, aberta, já, imperdível aqui no Hora H. Muito bem, iniciando aqui o nosso Hora H, semana passada, semana com feriado no meio, uma semana truncada, nós tivemos o Hora H apenas num trecho da semana, não no restante, mas agora semana cheia, semana inteira, mês de junho começando e assuntos que não faltam. Eu já recebo aqui no estúdio o meu amigo Francisco Manuel Giacha, aliás, o autor do livro A Quem Interessar Possa.
É isso, né? Um 12. Ah, tem mais? Ah, Isso? fiz 3 já. Prazer em recebê-lo aqui. Eu não sabia que você... Esse eu já conhecia, porque acho que é da minha época, de uma das passagens que eu tive por Marília. A quem interessar possa. Mas teve outros? Nós já fizemos 3 pequenos livros, né? Não é nada assim literário, mas é que conta algum aspecto da vida pública de Marília, né? Alguns fatos interessantes, então nós já temos 3 já editados. Você já tem quanto tempo de vida pública aqui em Marília? 38 anos. 38 anos? 38 anos. Caramba, é uma vida, né? Nós fomos chefe de gabinete de 2 prefeitos, ficamos 10 anos. Fomos Você foi do Pedro Sola? Do Pedro Sola e do Teobaldo. Do Teobaldo, de Oliveira Lírio. Isso. Fomos diretor regional da Secretaria do Trabalho, onde ficamos durante 5 anos. Fomos diretor regional da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, onde ficamos 8 anos. Puxa vida. E- Isso na gestão de qual governador? Do Quércia e do Mário Covas. Ok. Por incrível que pareça. Por incrível que Um pareça. era do PMDB e o outro era do PSDB. Exatamente. Quer dizer, então não houve qualquer resquício por parte do governador em me contratar para ir para a Secretaria da Assistência, uma vez que trabalhei, inclusive, na campanha do Orestes Quércia. E depois permaneceu com o governo do Mário Em Covas. outra secretaria. E aí depois, agora foi para o DAI. Fiquei 7 anos assessorando o deputado Vinícius Camarim e agora fui convidado por ele para assumir o DAI no início da administração. Aliás, você fez parte, Jacha, daquela comissão de transição pelo novo prefeito, pelo Vinícius, enquanto que o ex-prefeito Tiziano teve lá a comissão de transição dele. E vocês, o senhor foi um dos que ajudaram a analisar a situação da prefeitura, da administração. Então, era de fato um homem de extrema confiança, ou é ainda, o senhor que vai dizer, do prefeito Vinícius Camarinha. E, de repente, vai para o DAI, começa um trabalho que acabou sendo muito, mas muito elogiado na cidade toda, administrativamente se falando, à frente do DAI, medidas saneadoras, algumas medidas polêmicas, como essa portaria que mudou a jornada de trabalho dos funcionários do sistema de captação, de reservação e distribuição de água, criou uma polêmica, quer dizer, envolveu-se em questões polêmicas, mas no frigir dos ovos, a gente há de reconhecer, eu tenho aqui inclusive na página do Hora H, no Facebook, muitas manifestações de elogio e até de tristeza pela sua saída agora do DAI. O que aconteceu que esse homem de confiança que acompanha o Vinícius, já acompanhou o Vinícius como deputado, agora como prefeito, fez parte da comissão de transição, foi para o DAI, um lugar importante, de repente em 5 meses pede o boné. O que aconteceu? Porque foi o senhor que pediu para sair. Bom, você sabe que tudo na vida tem a hora de você chegar e a hora de você sair. Realmente, nós chegamos a pedido do prefeito Vinícius Camarinha, num momento difícil de início de administração, ele pediu que eu assumisse o DAI momentaneamente, até que ele pudesse indicar alguém, principalmente mais técnico, para ir para o DAI. Eu falei, eu nunca me eximi de qualquer compromisso e aceitei em assumir aquele departamento. Inicialmente o senhor não iria para o DAI. Não, chegou a sair uma portaria, inclusive para mim, trabalhando no gabinete. Exatamente. No mesmo dia que saiu a portaria, ele me chamou e falou para que eu assumisse o DAI. Eu estava até com uma viagem programada, tive que cancelar a viagem para assumir o DAI. E assumi com muito gosto, pensando que ali iria desenvolver um trabalho magnífico. Pensando que o DAI fosse o DAI de outrora, o DAI da minha época, né? E quando foi minha surpresa, que eu encontrei um DAI completamente detonado. Falei, minha missão aqui vai ser árdua, vai ser difícil. Aqui, não sei não se eu não vou ter um infarte. Poxa vida. Logo no início. Mas enfim, somos dados a desafios e assumimos esse compromisso com o prefeito e procuramos dar o melhor de nós naquele departamento. Onde hoje eu posso dizer para você, eu saio, mas deixo as finanças equilibradas entre as despesas e a arrecadação, não houve um aumento sequer de 1 centavo no déficit do DAI, né? Infelizmente não tivemos condições de fazer investimento porque não há dinheiro realmente. Hoje o DAI está sem nada. O senhor chegou a me mostrar, numa das últimas conversas que nós tivemos lá no seu gabinete, no DAI, o recebimento do dia. O senhor esperava algo em torno de R$200 mil, que é a média que se espera receber. Na verdade, deveria receber 400 mil dia, mas tem muita inadimplência, coisa e tal.
O senhor esperava na faixa de 200 mil, estava até contente que vinha vindo mais ou menos nos 170, 200, 210, 140 e de repente baixou para 70 mil naquele dia. O que aconteceu? Deu para descobrir? Realmente foi uma surpresa. Nós estamos inclusive vendo o nosso setor de contabilidade para ver se não houve qualquer questão de banco, qualquer questão interna mesmo do DAI, porque caiu praticamente 1/3 do valor que vinha sendo arrecadado. Isso ainda causou grande surpresa e grande desânimo ainda, já não bastava que a gente já vinha vindo com uma certa, um certo desânimo mesmo quanto dá, e isso veio ainda jogar mais água fria ainda. Eu cheguei a dizer aqui que eu notava o senhor desanimado, entristecido nos últimos tempos. Ele estava bastante preocupado com isso, porque primeiro a gente é amigo já de longa data, segundo que eu conheço a conduta, o caráter do Giacha, e tinha certeza que faria o que pudesse, o possível e o impossível, como se costuma dizer, para equacionar ou melhorar pelo menos a situação do DAI. E de repente eu mesmo fui surpreendido, tentava desesperadamente ligar no celular do Giacha, ele não atendia, acho que desligou o telefone. O senhor foi ao gabinete para uma conversa com o prefeito, não foi recebido pelo prefeito porque não permitiram a sua entrada, ou o que aconteceu, o senhor vai dizer agora. E aí o senhor falou, quer saber de uma coisa? Eu vou cair fora, fez lá a sua carta, o seu pedido de exoneração e protocolou na prefeitura. Foi assim mesmo? Bom, você notou realmente que eu estava meio desanimado. Inclusive, uma das últimas entrevistas que eu concedi ao Hora H, eu dizia o seguinte, que a gente caminhava um passo para frente e dava 2 passos para trás. Exatamente. Isso daí já era um sinal de que realmente as coisas não vinham bem. E antes disso daí, antes o compromisso que eu tinha com o prefeito de deixar o DAI mais ou menos em ordem, e daí eu partiria para uma outra atividade, eu achei que era o momento de sair. E fui levar ao conhecimento do prefeito que a partir do dia 1º eu não estaria mais no DAI. Então o senhor tinha um compromisso com o prefeito de ficar só um período no DAI? Dar uma acertada no DAI, certo? Porque eu acho que ali tem que ser um engenheiro, tem que ser um técnico, administrativo também, é lógico, né? E por conta disso, mas não foi um compromisso, prazo. não tinha um prazo. Esse prazo, eu achei que, como eu falei para você, tem a hora de chegar e a hora de sair. Eu achei que esse era o momento de sair. E é um momento bom, porque eu deixo o DAI o seguinte, eu vou vender a folha, já está tudo encaminhado para vender a folha, eu vou deixar com 1 milhão de crédito para o DAI. A partir desse mês agora, nós já estamos providenciando o lançamento dos terrenos, vai dar mais 1.300.000 para o DAI. Nós temos um compromisso. Os terrenos vagos, eles são cobrados de 6 em 6 meses. Temos o compromisso do prefeito de pagar pelo menos 250 mil por mês, né? Da dívida referente ao mês, o consumo de água no mês. Então o prefeito assumiria esse compromisso de começar a pagar a água consumida pela prefeitura. Perfeitamente. E temos aí ainda, o Conselho vai se reunir no dia 6, já fizemos todos os estudos, deixamos encaminhado para o Conselho aprovar um reajuste. Não seria reajuste da tarifa, mas seria reajuste do consumo. Isso vai dar para o DAI uma renda mensal de aproximadamente R$320 mil. Então, quer dizer, vou deixar o DAI praticamente encaminhado com dinheiro a receber. Mas tem uma dívida enorme também. Agora, o que eu quero perguntar para o senhor, primeiro ponto que eu digo que é exclusiva a informação, e eu até alertei pelo Facebook do Hora H que a gente teria essa conversa, o senhor ia pedir 17% de correção na tarifa de água do DAI. Havia pedido 9% na primeira reunião do Conselho, foi negado, aí fizeram algumas sugestões, o senhor veio então agora, tinha em mente pedir 17%, nós chegamos a divulgar, inclusive entrevista sua aqui a respeito, mas o senhor voltou atrás, mudou de ideia, não vai reajustar a tarifa. Realmente, você vai fazendo estudos e você chega a uma conclusão daquilo que é melhor, inclusive, para o administrador público. Sabe que o aumento de tarifa, ele pega mal. Você falou, aumentou em tarifa, o sujeito já estrila, já não quer pagar, já não paga. E ainda mais você falando que vai aumentar a tarifa, a situação fica mais difícil. Então, realizando estudos, nós entendemos o seguinte, que ninguém consome 5 metros cúbicos de água. Que é o mínimo em Marília hoje. O mínimo mensal de água em Marília. Ele ultrapassa um pouquinho além da casa dos 10 metros cúbicos de água. Entendi. Então, nós realizando alguns estudos socioeconômicos, nós verificamos o seguinte,
Porque ao invés de aumentar a tarifa, por que não aumentamos o consumo? A tarifa mínima de 5 metros cúbicos, nós vamos passar, a pretensão, foi encaminhada ao Conselho, para 10 metros cúbicos. Isso daí vai dar uma renda mensal para o DAI de R$320 mil, enquanto que o aumento da tarifa de 17% ia dar em torno de R$180 mil. Então, a mais por mês, o reajuste de 17% daria 180 mil aproximadamente, e aumentando o mínimo do consumo, vai para 320 mil. Realmente. Então, nós estamos aumentando o consumo e não vamos aumentar a tarifa. Quer dizer, independentemente de consumir ou não os 10 metros cúbicos, a pessoa vai pagar por isso. Ele vai pagar, porque você nota, uma pessoa em média consome 200 litros de água por dia. Uhum. Isso daí no mês vai dar mais ou menos uns 6 mil litros de água mês, né? Por pessoa. Se ele tiver mais uma pessoa na família, que normalmente mora 2 pessoas numa casa, vai dar 12 mil. Quer dizer, é além dos 10 metros cúbicos que a gente vai cobrar. Perfeito. Então aí já muda o valor da tarifa, né? Porque ela é mínima até 10. Acima de 10, quer dizer, se o Conselho aprovar. Agora, não corre o risco. O senhor deixa o DAI quando, efetivamente? A partir de hoje, a partir do dia 3, amanhã já não sou mais o diretor do DAI. O senhor chegou a conversar com o prefeito já? Realmente. Porque até então não havia conversado. Realmente nós estivemos lá, nós tínhamos outros assuntos para ser tratados com o senhor prefeito, assuntos de até certo ponto graves com respeito ao DAI, e marcamos uma audiência com o prefeito. Fomos 2 ou 3 vezes no gabinete e, infelizmente, por motivos que eu desconheço, tivemos que ir embora, porque também não posso ficar o dia inteiro no gabinete, que eu tenho meus afazeres. Agora, foi isso que acelerou sua saída? O senhor ficou meio desgostoso que ia lá e não conseguia falar com o prefeito? Não, em absoluto. Isso daí eu já havia pré-determinado que sairia, de qualquer forma. Ou recebesse ou não recebesse. Tanto é que hoje de manhã estive com o prefeito durante mais de 40 minutos, onde eu pude fazer um relato de todas as nossas atividades no DAI. Ele foi relutante em aceitar a minha saída, né? Mas eu disse que eu sou homem de uma palavra só. E quando eu tomo uma decisão, eu tomo uma decisão. Agora, foi abrupta ou não foi abrupta a sua saída? Porque o senhor não tinha comentado nada. Tinha dito que não iria ficar até o final da administração, que tinha prazo de validade a sua permanência ali. Mas foi uma coisa assim, meio que de repente. Não, note bem, você não pode fazer isso, porque senão os funcionários também ficam todos intranquilos, né? Então, mas foi uma coisa pensada, bem pensada, né? E eu achei que era o momento de sair realmente. E no papo com o prefeito hoje, ficou tudo numa boa? Ficou tudo numa boa. Ele, inclusive, me pediu que não deixasse a equipe dele, né? Ele vai ver onde que eu posso ser alocado e vamos ver se realmente for alguma coisa de interesse meu e de interesse da administração pública municipal. Nós aceitaremos mais esse encargo. Então, é bom que se diga o seguinte, é bom que se diga o seguinte, eu nunca fiquei desempregado na minha vida e nunca pedi emprego para ninguém. Que bom. Então, eu tenho essa situação, por isso que eu gosto de dizer, eu não tenho rabo de palha com ninguém. Não está amarrado a ninguém. Não estou amarrado a ninguém, posso falar de todo mundo e ninguém pode falar de mim. Poxa vida, essa frase é boa. Agora, o senhor fica na gestão? É bem possível? O prefeito fez um convite, vamos aguardar ele. Vou descansar uns dias. Não, ainda não sabe, ele vai me alocar em alguma coisa. Já falei para ele que eu gostaria de um segundo escalão, onde tem menos compromisso, eu já estou com a idade meio avançada, tenho que cuidar da saúde. E, enfim, onde ele me colocar, eu tenho certeza que eu vou corresponder. Quem vai para o seu lugar, pelo que a gente está sabendo, divulgamos com exclusividade pela página do Hora H no Facebook, ainda na semana passada, no momento que o senhor protocolava o seu pedido de exoneração, deve ser o José Carlos Polegato, né, que é técnico e que já está dentro do DAI. É isso mesmo, confirmado? Realmente, você é sempre bem informado, né? Pois é. Eu nem sabia disso, o prefeito me participou hoje, durante a reunião que a gente tiver. Ele, inclusive, me perguntou o que eu achava, porque o Polegato, inclusive, faz parte da nossa equipe como coordenador de obras do DAI. Ele já foi diretor, então ele já conhece mais ou menos o que ele vai assumir. Agora, ele já assume a partir de amanhã? O senhor não para hoje, ele já começa amanhã? Deve sair uma portaria amanhã? Depende da portaria. Se o prefeito fizer a nomeação amanhã na portaria, ele já
assumirá o cargo. Senão eu vou ficar até que a situação se defina. Isso, por poucos dias. Agora eu pergunto só o seguinte, corre-se o risco, eu teria que fazer essa pergunta para o Polegato, é claro, mas ainda tem que ser confirmado na diretoria executiva do DAI. Mas o senhor acredita que ele pode mudar a pauta da reunião do Conselho Deliberativo, se ele assumir antes da reunião do dia 6 ou não? Eu não sei, aí é questão de ética, né? Eu seria ética, eu não mudaria, porque eu acho que todos os compromissos que foram assumidos pelo antecessor, se eu tivesse assumindo agora, eu iria cumprir religiosamente. E os seus assessores diretos, que são aquelas pessoas que o senhor trouxe, que teve que fazer um baita trabalho de convencimento para que fossem para lá, o doutor Afonso Celso na diretoria jurídica, o Martinhon, que assumiu a parte financeira, eles permanecem, já tiveram com o senhor, falaram a respeito do assunto ou não? Eles estiveram conversando comigo, inclusive vieram colocar o cargo à disposição, e eu disse a eles que não. Está mudando a sua direção, que eles fazem parte do esquema da administração municipal, e se o novo diretor realmente quiser modificar, ele conversa e se acertam, e daí eles pedem exoneração e tudo bem. Mas eu acredito que são 2 excelentes assessores, eu acredito que o Polegato vai mantê-los. Eu vou contar o milagre, não vou contar o santo, eu peço também que o senhor não revele o santo, mas de qualquer forma o senhor apresentou um material ao prefeito que resume a situação do DAI. A situação do DAI é de fato preocupante, eu estou dizendo a parte estrutural, de funcionamento, e o prefeito quando viu aquilo, o que é que ele disse? Bom, ele só ficou alarmado. Eu não sei de onde você obteve essa informação, mas enfim, ela é verídica. Eu digo o seguinte, o DAI é um doente de câncer que está sendo tratado, muito bem tratado, ou vinha sendo muito bem tratado, e eu faço questão que isso eu tratei com carinho, eu vinha dando medicamento para o DAI para protelar a sua vida. Eu acredito que é um doente que não vai ter resultado muito bom ao final. Eu volto a fazer a pergunta que eu lhe fiz a última vez em que lhe entrevistei. O DAI está a caminho de uma privatização? Não sei qual que é a solução no DAI, porque a prefeitura pode realmente aplicar dinheiro no DAI e recuperá-lo. Ou então seria você privatizar ele ou fazer uma concessão do serviço público, como foi feito recentemente em Araçatuba, Presidente Prudente, porque realmente a situação é gravíssima. Meu Deus. Já lhe convido para permanecer aqui no estúdio conosco um pouquinho mais. Nós vamos a um breve intervalo, volto daqui a pouquinho. Nós temos uma porção de assuntos importantes. Antes até de irmos para o intervalo, situação dos servidores municipais não podia ser pior. Além da prefeitura continuar alegando que não tem dinheiro para reajustar os salários, agora é a justiça quem não decide nada sobre mandado de segurança impetrado pelo Sindimar, o Sindicato dos Servidores Municipais. A medida pede uma liminar que proíba a prefeitura de parcelar o pagamento da inflação do período, que é o INPC de 7,22%, e pede que o índice seja pago de uma única vez. Contudo, o juiz Silas Silva Santos, titular da Vara da Fazenda Pública, atenção para essa informação, ao invés de decidir sobre o pedido feito no mandado de segurança, ele abriu prazo de 10 dias para o sindicato justificar a solicitação de assistência judiciária, ou seja, terá de comprovar que não tem condições financeiras para bancar as custas do processo, o que sempre foi concedido anteriormente. O sindicato disse lá que não tinha condições, pediu a assistência judiciária e o juiz questionou, deu 10 dias de prazo para o sindicato se explicar e não decidiu nada, não julgou o mandado de segurança. Segundo o presidente do sindicato, Mauro Cirino, no despacho o juiz não cita em momento algum o mandado de segurança, muito menos o pedido de liminar. Enquanto isso, o prefeito Vinícius já mandou para a Câmara projeto de lei que concede o INPC aos servidores em 3 parcelas. A primeira em julho, mês que vem, a segunda em outubro, a terceira em dezembro, totalizando assim os 7,22%. Situação rejeitada, que fique claro, pelos servidores em assembleia, ou seja, os servidores não aceitaram essa proposta, mesmo assim o prefeito está mandando essa proposta, já mandou para a Câmara Municipal. Mandou para a Câmara Municipal essa proposta e um detalhe, está nas comissões técnicas da Câmara. Um dos presidentes de uma das comissões necessárias para analisar essa medida é o vereador Bássiga. Ele ainda não assinou, não deu o parecer dele. Hoje, agora há pouco, chequei com um assessor dele, me parece que ele é da Comissão de Economia e Finanças, alguma coisa assim. Moral da história, precisa do parecer dele para que o presidente Nardi possa colocar
em votação numa sessão extraordinária a ser realizada hoje após a sessão ordinária, né? O que se imagina, toda a expectativa para que se vote hoje isto, que na verdade já foi rejeitado pelos servidores. E na justiça o sindicato pede que o juiz negue esse direito, agora mudou a câmera, negue esse direito ao prefeito, que impeça a prefeitura de parcelar o INPC, que dê de uma só vez, mas a justiça não decidiu, o prefeito mandou isso para a Câmara e o Mauro Cirino, presidente do Sindicato dos Servidores, está pedindo que a categoria fique atenta, vigilante, que vá à sessão da Câmara, converse com os vereadores e não permita que eles aprovem isto, porque segundo ele é prejudicial à categoria. Veja aí. Estão nos auxiliando, nos passando informação, mas é importante que a categoria também se mobilize. Não basta apenas o sindicato, as associações envolvidas estarem presentes na Câmara conversando com os vereadores. Eu acho importante os servidores também participar e é por isso que a gente convoca eles a estarem acompanhando as sessões da Câmara e conversando com os vereadores no sentido de que não votem favoráveis projetos de lei que venha a prejudicar a categoria. Não é isso que a gente quer. A gente quer que continue sendo preservados os nossos direitos e para isso eu entendo que a gente tem que lutar na Câmara Municipal, convencer os vereadores e a administração municipal também. Hora H. Agora sim nós vamos para o intervalo, na sequência eu volto para encerrar o meu bate-papo com o Giacha aqui no estúdio, nos despedirmos dele e da diretoria executiva do DAI que ele ocupa até o final do dia de hoje. Tem aqui algumas últimas perguntas para ele e logo depois tem outro entrevistado ao vivo aqui no estúdio. Então é rapidinho, vapt-vupt, a gente volta num instante só. E ó, servidores, aguardem aí porque, nossa, tem uma declaração do Sérgio Moretti, secretário da Fazenda, que coloca em risco o próprio pagamento dos salários dos servidores a partir de setembro. Não estou falando nem de reajuste, de correção salarial pelo INPC, nada disso. Coloca em risco o pagamento dos salários a partir de setembro por falta de dinheiro na prefeitura. A situação na prefeitura é de falência. Quem disse isso não é o Ailton Medeiros, não. Quem disse foi o vereador Erval Rosa Seabra, que é vereador da base aliada do prefeito na Câmara Municipal. Sabe o que está falando. A gente volta já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados.
Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Muito bem, estamos de volta com o Hora H e para a gente encerrar a entrevista com o Francisco Manuel Giacha, diretor executivo do DAI, até o dia de hoje, eu vou fazer mais uma pergunta para ele. Ele já confirmou aqui no bloco anterior que deixa o DAI, hoje é o último dia, a partir de amanhã não estará mais lá, a menos que não saia publicada a portaria que vai nomear o José Carlos Polegato, atual diretor de obras do DAI, para a diretoria executiva. Ele que já esteve na diretoria executiva do DAI, conhece o DAI, então não vai ser pego de surpresa com a situação da autarquia. Eu faço uma pergunta para o senhor agora, que eu quis deixar para o final, porque dentre as polêmicas e os embates que o senhor teve nesses 5 meses aí, com alguns vereadores, eu sei que a coisa foi feia, principalmente com a vereadora Sônia Tonin, vocês tiveram lá uns atritos. O senhor recebeu apoio de algum vereador ou só recebeu cacetada de vereador enquanto esteve à frente do DAI? Então, ainda aproveitando a oportunidade, não posso deixar, senão eu acabar esquecendo, quero agradecer todo o apoio que vocês deram nas boas causas do DAI. Realmente, recebemos também as críticas que vocês fizeram, críticas fundadas, essas críticas que, quando elas são bem encaminhadas, elas são bem recebidas também, e deve ser assim por todo administrador público. Claro que sim. O administrador público está lá para gerenciar a coisa pública, e ele deve receber essas críticas como um construtivo. Quanto à Câmara Municipal de Marília, por incrível que pareça, nós não recebemos nenhum apoio, sequer de nenhum vereador. Nenhum vereador sequer foi saber como está a situação do DAI, se realmente o DAI aí está doente, né? Se o DAI está perigando, está indo para alguma situação complicada, difícil. Realmente, nós não recebemos apoio de vereador nenhum. Recebemos, sim, críticas inclusive infundadas por desconhecimento mesmo das causas do DAI. Eu posso afirmar aqui para vocês que a maioria dos vereadores sequer conhece a estação de tratamento de água de Marília. Nossa senhora, e ainda assim se mete a fazer crítica. Justamente, eu acho que para você fazer uma crítica ou para você falar alguma coisa, você deve conhecer essa coisa. Agora não fica aqui, eu quero fazer essa pergunta para o senhor, eu já fiz de uma forma, vou refazer agora. Não fica aqui, pelo menos para mim, a pulga está atrás da orelha. A impressão de que já havia toda uma articulação, passando inclusive pelos vereadores, não digo todos, mas por alguns, para colocar lá gente deles, gente da confiança deles, vereadores, que eles queriam indicar para ficar à frente do DAI? Eu não posso fazer essa afirmativa que ela seria leviana. Mas eu tenho conhecimento que realmente minha cabeça foi pedido várias vezes ao senhor prefeito e o senhor prefeito garantiu minha permanência. Tanto é verdade que se eu quisesse continuar na administração, eu tenho certeza disso, eu confio no prefeito. Ele me disse, se eu quisesse continuar no DAI, até o fim do mandato dele, eu estaria lá. Giacha, eu te agradeço pelas entrevistas, pelos bons embates que tivemos aqui nesse estúdio. É uma pena que o senhor deixe o DAI. Eu sempre, em toda a cidade que passei, sempre fui defensor da autarquia, do serviço público de água e de esgoto, nas mãos do município. Vou dar minha opinião agora. Para mim está em curso um processo para implodir o DAI, dizer que o DAI não tem saída, que a solução é vender, é privatizar, é terceirizar, é fazer concessão, use o nome que quiser, mas tirar a administração das mãos do município, administração direta. Eu vejo isso com pesar, com tristeza. Tem gente que acha que isso é bom e até, se acontecer, eu posso até vir a me convencer futuramente de que foi bom, coisa e tal. Mas nesse momento, eu vejo isso com muita tristeza, com muita decepção. Eu acho que está em curso um processo todo e o senhor não disse aqui, nós vamos conversar pessoalmente depois, eu respeito sua posição, mas eu acho que o senhor deve ter visto alguma coisa que falou assim, eu não vou ficar aqui que esse negócio não vai acabar bem. Até logo. É a minha opinião. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho que fez. As polêmicas, tudo que aconteceu aí, para nós renderam aqui muitas e muitas entrevistas importantes. Tomara que o DAI fique bem. Eu agradeço e eu tenho certeza que eu vou estar em algum lugar aqui de Marília fazendo alguma coisa e talvez eu tenha a oportunidade, inclusive, de vir no seu programa anunciar coisas boas para Marília.
quem sabe no futuro ele vem aqui dizer a quem interessar possa, que é um dos títulos de um dos livros dele, aquilo que de fato aconteceu. Porque eu ainda acho que tem um coelho nesse mato aí. Não, nós vamos escrever um livro sobre o... Obrigado, Jacha. Um grande abraço, viu? Um abração. Muito obrigado. Daqui a pouco tem outro entrevistado aqui no estúdio. Já pode cortar para essa câmera, a gente continua. E vamos falar, enquanto o Jacha vai tirando o microfone, o nosso próximo convidado vai chegando e a gente vai esquentar ainda mais o nosso programa. Vamos falar sobre uma questão de segurança, uma obra reivindicada há mais de 30 anos, o trecho urbano da BR-153, num total de aproximadamente 1.000 metros, vai ser duplicado, vai ganhar 3 rotatórias para evitar que os veículos cruzem a pista, como acontece atualmente. A obra foi lançada, os senhores estão vendo o trecho da rodovia, a obra foi lançada na manhã desta segunda-feira, em solenidade realizada nas proximidades do acesso ao Jardim Marajó, palco da maioria das dezenas de acidentes e mortes já ocorridos no local. Nesse trecho, a BR é superposta à Avenida Jockey Club, que divide bairros populosos ali na zona sul da cidade. Então você tem ali 20.000 pessoas aproximadamente que se utilizam dos muitos cruzamentos sobre a pista da BR. Os senhores estão vendo a solenidade de hoje cedo, faz 30 anos que essa obra é esperada, é reivindicada, dezenas de pessoas morreram. Prefeito Vinícius Camarinha, secretários municipais, olha o prefeito aí, presidente da Câmara Luiz Nardi, vereadores, prefeitos de cidades da região participaram do evento, inclusive o superintendente paulista do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, Ricardo Madalena. Esse que está falando agora é o doutor Jefferson Aparecido Dias, que é o representante do Ministério Público Federal aqui de Marília, ele é procurador da República, brigou bastante, lutou bastante, faz anos que ele vem batalhando, projeto em cima de projeto, TAC em cima de TAC, que são os termos de ajustamento de conduta, para conseguir essa obra que está sendo anunciada no dia de hoje. Vai começar no sentido Ourinhos-Marília e nós teremos 10 a 11 meses de obras até que tudo esteja concluído. Isso vai consumir aproximadamente 10 milhões de reais. Olha aí, a BR superposta sobre a Avenida Jockey Club. À esquerda ficam bairros como Jockey Club, Esplanada, Marajó, Damasco. À direita, Vista Alegre, Vitória, Vila Hípica, Jardim Regina, Nova Marília. Me dê o projeto, por favor. A gente vai pôr no vídeo o projeto que mostra, um croquis do projeto que mostra a construção das 3 rotatórias. Não é? Uma vai ficar na altura da Rua México, a outra na direção da Rua Clotildes Maria Jesus e a última na direção da Rua João Batista. Esses dispositivos, essas rotatórias, pode segurar aí, vão evitar que os motoristas continuem cruzando a pista da BR. Aliás, isso vai ser proibido. Não vai ter jeito. O cara que não vai ter como. Vai ter guarda-reio, vai ter proteção, não vai conseguir atravessar a pista. Só nos pontos onde existem as rotatórias, que é para evitar de cruzar a pista e evitar os acidentes e as mortes. E para completar, ruas no entorno desta grande avenida que vai ficar a Jockey Club, a BR superposta a ela, nós teremos inversão de mão de direção, algumas ruas que, obviamente, vão ter que carrear o fluxo de veículos para essas rotatórias. Uma boa notícia, sem dúvida alguma, pode cortar para nós aqui, uma boa notícia, sem dúvida alguma, para Marília. Aliás, é duro de ter boa notícia em Marília, né? De repente, essa é, sem dúvida alguma, uma boa notícia e vem lá do governo federal. Óbvio que a prefeitura trabalhou, óbvio que o próprio Vinícius, como deputado estadual, deve ter alguma vez solicitado essa obra, óbvio que todo mundo deve ter feito alguma coisa. E a soma do trabalho de todos agora chega no anúncio da obra. Mas já postamos essa informação no Facebook do Hora H e já veio assim embaixo. Só acredito vendo. Em Marília é mais ou menos assim, viu? Depois que estiver pronto, a gente bate palmas. Por enquanto, que bom que anunciou, mas... Meu amigo Eduardo Nascimento, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, está conosco aqui no estúdio. Quando ele vem aqui, sempre o assunto é pesado. Você já se encontrou aí com o Giacha, que estava saindo. Como é que você recebe aí a exoneração, a pedido, sem dúvida alguma, do Giacha? Entristecido, acha que ele vinha fazendo um bom trabalho? Prazer em tê-lo aqui. O prazer é meu, Ailton, cumprimento aqui os telespectadores do Hora H. Eu recebo com tristeza, porque o Giacha, uma pessoa séria, vinha realizando um bom trabalho, acredito que um excelente trabalho, tentando ali equilibrar as finanças do departamento, impôs ali o seu estilo de gestão, né, sério, austero, né? E eu acredito que é uma perda muito grande para a administração, até porque dentre todos os nomes
do secretariado do atual prefeito, eu acho que o Giacha era um dos poucos que, tirando o senhor José Roberto, que também já saiu, o senhor Levi, que também já saiu, o Neuri Cordeiro, que praticamente nem assumiu, eu acredito que seriam os nomes de primeira linha, os tops, as referências, né? Infelizmente, o resto que ficou, não é, salvo algumas exceções, é o segundo e terceiro escalão da administração Bulgarelli e Camarinha, então não vai mudar nada, continua a mesma coisa, não vejo o Giacha, eu acho que o prefeito não deveria ter permitido a saída do Giacha, na minha opinião. E eu disse aqui, no final da entrevista com ele, acho que o senhor estava acompanhando na antessala aqui para o estúdio, eu disse que, na minha opinião, está em curso um processo aí para implodir o DAI, dizer, não tem jeito, e privatizar. O senhor acha isso também? Eu acho, até porque tem um engenheiro conhecido na nossa cidade, que já pertenceu ao grupo que hoje está no poder. Ele mesmo fala que desde 2008 que eles negociaram o DAI com essas grandes empresas, o Odebrecht, o AES, que já financiaram a campanha deles, né, eles têm esse compromisso. Então, eu acredito que caminha para isso. Agora, com relação a secretariado, eu sempre critiquei, eu falo agora, Ailton, porque quando vereador eu sempre critiquei. Secretário em Marília, ele não tem autonomia de gestão. Então, cada secretaria tem o seu orçamento, mas tudo é centralizado no gabinete. Foi assim nos governos do Camarinha, foi assim nos governos do Bulgarelli. Eu sempre fui crítico disso. Secretário em Marília nada mais é do que um office boy de luxo, um cumpridor de ordens, né? Ele não tem autonomia. Nenhum secretariado em Marília tem autonomia. O Giacha, por ter luz própria, por querer implementar o seu estilo, não aguentou a pressão e saiu. Vão nomear alguém que se submeta aos desejos e às necessidades e às intenções do grupo que está no poder. Quem tiver esse perfil vai ficar, quem não tiver vai sair. Inclusive, o que ele queria que os senhores vissem, no item contas públicas, por favor aí, Eduardo e Débora, a última entrevista, o vereador Zé Menezes, na audiência pública, que é exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal na semana passada, para apresentar as contas da Prefeitura no primeiro quadrimestre deste ano, o vereador Zé Menezes questionou o seguinte: se, no caso do DAI, valia o refis, aquele parcelamento de débitos, que os vereadores aprovaram para débitos da Prefeitura, da Indurb e do DAI, ou se valia aquele ato referendado pelo Conselho Deliberativo do DAI, aí estaria a autonomia do DAI, propondo a mesma coisa, a possibilidade de parcelamento dos débitos. Veja o que é que perguntou o Zé Menezes aí, rapidinho a gente põe, né, porque na sequência já está a resposta do secretário Sérgio Moretti, secretário da Fazenda. Veja aí. Aprovamos um refis aqui ontem, que foi encaminhado pelo prefeito, onde estabelece um parcelamento da dívida ativa da Prefeitura, do DAI e da Indurb. Mas, concomitantemente, o Conselho Deliberativo do DAI também aprovou um parcelamento onde ele propôs uma situação diferente da que nós aprovamos aqui. Eu queria perguntar para o senhor, secretário Sérgio, qual que prevalece? Prevalece o proposto pelo prefeito. Ele é a autoridade máxima. Tá, mas alguém vai avisar o diretor do DAI, então, que prevalece o que aprovou aqui na casa. Com certeza. Então muito obrigado. Hora H. Depois dessa, meu irmão, é duro, né? Quer dizer, o Conselho Deliberativo do DAI, que funciona para o DAI como a Câmara Municipal funciona para a Prefeitura, se reúne 7 pessoas, 7 conselheiros, nomeados pelo prefeito, presididos pelo Dr. Luiz Rossi, de repente decidem, não, vamos fazer o parcelamento dos débitos, até tantos R$1.000 pode pagar em tantas vezes, até X mil reais paga, tudo certinho, tudo, parcela mínima de R$50 e coisa e tal. Acertou, está em vigor, está até renegociando já com o pessoal. Aí o prefeito manda um projeto para a Câmara, atropela o que o Conselho Deliberativo fez, faz assim, Conselho Deliberativo, não te reconheço. Foi ele que nomeou, hein? Não te reconheço. Manda um projeto e fala, o que está valendo é isso e não o que o Conselho aprovou. Pô, que demérito pro pessoal do Conselho. Eu sou membro do Conselho, eu peço demissão, eu estou fora. Que isso? Não sirvo para nada, subtraque de politraque? Que história é essa? E aí eu imagino o Giacha deve ter ficado muito pé da vida com essa situação também, né? O problema do DAI, nós sabemos qual que é o problema do DAI. O DAI é a joia da coroa, né? Além de... Engraçado, o DAI é deficitário, mas todo mundo quer presidir o DAI, né? Ninguém está brigando para... Só o Giacha que pediu para sair, né? Mas o Giacha é pessoa séria. Exato, não ia se submeter a pressões. Porque o DAI, a gente sabe que o DAI tem os interesses do gestor atual,
tem os interesses do PT, que foi quem conquistou a obra do esgoto, né? E que foi a licitação do esgoto, eles estão por trás da obra do esgoto. Tem essa ainda? Tem essa ainda. E eles falavam para quem quisesse ouvir, que independente do prefeito que fosse eleito, que iam ter que conversar com eles sobre a obra do esgoto, senão o dinheiro não vinha. Porque o dinheiro é do recurso do PAC e foi um deputado federal do PT que trabalhou para que essa verba viesse. Então o PT está por trás. O PT que eu falo não é o Partido Trabalhador de Marília. A população e as pessoas da política sabem de quem eu estou falando, que está por trás dessa obra. Né? Então tem esse pessoal que tem esse interesse, tem o pessoal do atual gestor e tem o pessoal do deputado federal que também. Então vai ser difícil alguém... É uma colcha de retalhos. Até porque essa obra do esgoto ela foi licitada por 107 milhões e meio e temos certeza absoluta que vai passar de 200 milhões. Então você imagine o quanto que essas pessoas não estão de olho nesse filão. O senhor fala isso da boca para fora só, o senhor fala isso com conhecimento de causa? Com conhecimento de causa. Com conhecimento de causa. Eu estou afirmando. Quem participou por trás de toda essa licitação, nós sabemos. Foi o Sojinha, o pessoal do Sojinha, do PT, do Tiziano. Isso não é segredo para ninguém. Isso Marília inteira sabe que essa verba do PAC, os recursos do PAC, era através do deputado final federal, o Chinaglia, que é ligado a eles. Todo mundo sabe disso. Marília inteira sabe disso. Meu Deus do céu. Bom, um dia o senhor vem aqui para tratar dessa Falo questão e sem dizer onde é que nenhum. vem essas informações. 9 problema. minutos para nós fecharmos o programa. O senhor é autor de uma ação popular. Não estou fugindo da raia não, viu, gente? Porque o assunto interessa demais. Agora eu preciso ter um tempo para discutir esse assunto aqui. Eu mergulho nisso aí, depois não volto nele, não concluo, fica difícil. Vamos à questão da ação popular. Tem uma ação popular, até ouvi um comentário, um zum de que hoje pode ter uma sentença em cima dela. Desconheço. Bom, está na vara da Fazenda Pública, aqui de Marília, que pede a nulidade das licitações do transporte coletivo e a responsabilização do atual prefeito, que concluiu o processo, e dos 2 ex-prefeitos, o Tiziano e o Mário Bugarelli, um que começou, o outro que deu sequência ao processo de licitação. Como é que está esse negócio? Por que o senhor ingressou com essa ação popular? Ailton, enquanto vereador, nós fomos críticos da forma como essa licitação foi conduzida. Que eu já até no outro programa aqui, eu já te falei, né, do que aconteceu. É público e notório, todo mundo sabe o que envolve essa licitação. Que o Bugarelli deu início, né, o Tiziano deu sequência e o atual prefeito assinou a ordem de serviço, referendou, assinou a ordem de serviço. Aí deu toda aquela confusão. E nós, até então, nós ficamos preocupados, por quê? Porque o atual prefeito, o grupo dele, foi crítico dessa licitação. Inclusive, o deputado federal Camarinha, vou reiterar aqui e repetir, eu tenho essa gravação, ele dizia que o processo foi viciado, que a licitação foi direcionada para essas empresas, que houve pagamento de propina. O deputado dizia isso. Foi matéria, manchete em jornais ligados ao grupo do atual prefeito. Então a expectativa do senhor tinha que assumindo que eles não iam levar adiante. Eu fazer uma nova licitação. Sei. E até porque eu já te disse que o munícipe, o povo de Marília, foi lesado. Porque em outras cidades houve pagamento de luva por parte dessas empresas. Porque nós já falamos aqui, foi assunto já até no seu programa. Sim, exatamente. Do quanto que movimenta, os milhões que movimentam uma concessão. 500 a 600 milhões. 600 milhões. No mínimo, esse transporte público em Marília, para explorar por 15 anos, é no mínimo 30 milhões nos cofres da prefeitura. E nós sabemos que essas empresas tiveram um gasto. Nós sabemos que teve um custo, mas não foi para o município, não foi para os cofres públicos e não foi para a população de Marília. Então, e também tem um requerimento na Câmara, eu tenho até cópia aqui do presidente Nardi, dizendo, alegando isso que eu tô. Ele fala aqui no requerimento dele aqui, ó. Ele recomenda ao prefeito, e ele teve o apoio e um discurso veemente na tribuna da Câmara do Erval Rosa Seabra, ele recomenda ao prefeito que, de maneira urgente, imediata, revogasse as licitações, as assinaturas dos contratos e fizesse uma nova licitação com acompanhamento transparente, obviamente, com acompanhamento da própria Câmara. Vou ler só um trecho do requerimento do presidente da Câmara, Luiz Nardi. Considerando a grande celeuma relacionada com o Serviço de Transporte Coletivo Urbano da cidade de Marília, onde a atual exploradora está operando com o contrato já vencido, no caso era circular, sendo que a licitação aberta pelas administrações anteriores, que foi o Bugarelli e o Toffoli, foi contestada por inúmeras ações judiciais, inclusive com acusações de ocorrências de vícios, irregularidades, nulidades insanáveis, além de acusações de atos de improbidade e corrupção. Isso aqui o atual presidente da Câmara, Luiz Nardi, está aqui o requerimento, foi aprovado por todos os vereadores da atual legislatura. Quer dizer, vereador ligado ao grupo do prefeito. Perfeito. E aí estranhou ainda mais que o prefeito, ao invés de dar cabo a essa situação, sustentasse aquilo que foi decidido no governo anterior. Não foi
O presidente Nardi relata isso no seu requerimento, com o aval de todos os vereadores, e ele tem certeza, eu tenho certeza absoluta que ele está com a razão, porque realmente isso aqui aconteceu, e não foi tomada nenhuma providência por parte da administração. Muito pelo contrário, assinaram a ordem de serviço, estão peitando todo mundo, não que já foi disse foi com base nesse requerimento, nessas situações, no conhecimento que o senhor disse ter de como é que a coisa aconteceu, que o senhor resolveu ingressar com essa ação popular? Com essa ação popular, para que responsabilize os gestores, porque a população não pode ser penalizada. Né? O prefeito está certo quando ele diz que tem que ter transporte, o usuário não pode perder, o munícipe não pode, ele está correto. Mas também está correto a licitação ser realizada de forma transparente. E o município não pode ser lesado, na minha opinião, da forma que foi, não obtendo nenhum recurso nessa licitação, nessa concessão que vai movimentar milhões e a prefeitura o município vai... Quer dizer, exigir o pagamento de luvas, né, para poder as novas empresas entrarem aqui. Muito bem. Agora, houve toda aquela confusão, só para a gente não ter que repetir tudo isso, a empresa circular conseguiu uma decisão que a mantinha no serviço, as novas empresas não assumiram naquele momento previsto, aí derrubaram, entre aspas, essa decisão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo e assumiram as novas empresas horas depois que a circular havia sido mantida no serviço. Aí, o Ministério Público, não foi a circular, o Ministério Público, que está com uma ação civil pública nesse caso, recorreu ao Tribunal de Justiça. E o presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, Samuel Júnior, baixou uma decisão dia 29, agora, dia 28 ou 29, dia 29, para ser mais exato, dizendo o seguinte: não muda nada, fica circular até a gente ver o que é que vai acontecer. Moral da história, mandou tirar as 2 empresas que estavam de serviço, o prefeito pegou aquilo ali, todo mundo acreditava que fosse voltar a circular e na verdade não voltou a circular. O prefeito falou assim: estou tirando as 2 empresas como mandou, mas como não pode ficar sem transporte público na cidade, assina um contrato emergencial com as 2 empresas e elas ficam no serviço. Aí, o que me chama a atenção nesse decreto do prefeito é o artigo 3º. Esse decreto será submetido a referendo da Câmara Municipal nos termos do artigo 15, inciso tal da Lei Orgânica do Município. Ele vai mandar para a Câmara. O decreto não é uma prerrogativa do prefeito, vereador? O senhor foi vereador, presidente da Câmara? É uma prerrogativa do prefeito do Poder Executivo, mas no caso, ele trata de uma concessão de serviço. Aí tem que submeter a Câmara. Tem que submeter a Câmara. Agora, o prefeito está procurando também respaldar uma decisão dele. Até porque... Não é? Ele vai ser cobrado depois pela Justiça na questão da... Até porque a circular emitiu uma nota, está aqui essa nota, dizendo o seguinte: que a Prefeitura está descumprindo de forma arbitrária e reiterada as decisões da Justiça, que a Prefeitura está permitindo que as 2 novas empresas façam campanha prejudicial à população ao anunciar a cobrança de passagens eletrônicas nos ônibus, como se fossem passes comuns. De acordo com a administração municipal, deveria agir com bom senso, não permitir esse tipo de exigência. Isso porque existem várias demandas judiciais em andamento, inclusive a ação civil pública, promovida pelo Ministério Público e o Executivo Municipal, está afrontando o Ministério Público, o Poder Judiciário, o próprio Estado Democrático de Direito, pratica crimes de desobediência, exercício arbitrário, improbidade administrativa. Estão dizendo até que vão pedir a cassação do prefeito com base nisso. Então, não está no fio da navalha, não é não? E o prefeito também deve estar bem assessorado juridicamente. Ele vai buscar respaldar essa sua decisão numa aprovação legislativa. Então os vereadores podem ser corresponsáveis dos atos do prefeito? Se for considerado uma ilegalidade, vão ser considerados sim, porque vão estar respaldando um ato que não foi correto. Quer dizer, se o prefeito for, de fato, existirem ações por improbidade, outras coisas mais, e outras penalizações, isso pode respingar nos vereadores? Claro, claro. Os que votarem favoráveis, que eu tenho certeza que aqueles que tiver um mínimo de coerência não vão votar favorável, tenho certeza absoluta. E que fique claro, não estamos defendendo aqui que tem que voltar a circular. Sob hipótese nenhuma. Que precisa a coisa ser clara, porque não está clara ainda. Né? A ação popular nossa, o que busca, Ailton, se a Câmara diz que a licitação foi viciada, direcionada, houve, como diz aqui o presidente Nardi, acusações de atos de improbidade, corrupção. Se o Ministério Público denunciou isso, se o TJ sentenciou, o que a nossa ação quer? Que se puna as pessoas que foram responsáveis por todas essas ilicitudes. Entendi. É só isso que nós buscamos. Que a população não seja prejudicada, a população de Marília, que o município não seja prejudicado e que
os gestores que ocasionaram esse tipo de situação, que sejam responsabilizados. É isso que nós buscamos na ação popular. Eu vou ter que convidar o Eduardo Nascimento para voltar aqui no programa de amanhã, se ele não tiver compromisso, porque nós temos muito assunto para comentar. Ainda naquela matéria aqui, no item Contas Públicas, por favor, Eduardo, só para fechar o programa, coloca o terceiro item. O primeiro é o Erval, tem o Moretti novamente. Onde ele diz que o pagamento do salário dos servidores poderá ficar comprometido a partir de setembro. Coloca esse trechinho aí, porque a gente vai deixar para amanhã. A situação da prefeitura é caótica, segundo esses números, é de falência. O vereador Erval fala, é falência. Fala aí, Moretti, Sérgio Moretti. Então nós vamos conseguir. Se não, na metade a partir de setembro, outubro, não tem, o salário vai começar a ter comprometimento do salário. Essa é a real situação mesmo. Hora H. Opa, se não mudar a coisa, se não tiver mais recurso, nem salário consegue pagar a partir de setembro. Vamos deixar um clima de suspense, amanhã a gente volta. O senhor é meu convidado, fechou? À disposição. Um grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, abraço a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. Mais uma edição do Hora H. Tchau, tchau.